Olá, boa noite para todos. Podemos começar? Então, pessoal, eu vou falar um pouco aí da minha experiência com KiCad, fazer um circuitinho aí de start, né? Na sequência, depois vocês vão ter uma outra aplicação um pouco mais profunda. O intuito aqui da palestra é falar um pouco do KiCad, né? Da minha experiência de 2 meses, 3 meses aí, ou seja, é mostrar que o KiCad é uma ferramenta muito simples de trabalhar, tá? Só uma apresentação rápida aí. Quem sou eu? Sou Rogério Dantas, né? Sou professor no Instituto Federal, trabalho na área de engenharia de controle e automação e trabalho com alunos no Instituto Federal, né? Na parte de desenvolvimento de hardware, onde sou coordenador do grupo de robótica e também junto com o pessoal aqui do ABC Makerspace. Basicamente é isso, faço parte do grupo do GERSE, do SUMOS, que é da parte de tecnologia de ensino, com robótica, né? E é isso aí, é onde a gente acaba usando o desenvolvimento de placas. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, nossa agenda, o que é o projeto KiCad, a gente vai criar um esquemático bem simples mesmo, só para vocês verem o resistor, como é que é simples, resistor LED, uma fonte. Vamos criar PCB, com algumas orientações que eu vou falar, e eu vou apresentar o relato de um projeto feito no KiCad. Lembrando que minha experiência é zero ainda com ele, é bem pouca. Pode ir lá, só para a gente ter uma ideia hoje, por que trabalhar com KiCad, né? No mercado de softwares para a parte de PCB, a gente tem vários players aí que são consagrados no mercado, só que você paga por isso, né? A gente tem no mercado, por exemplo, o Eagle, muito conhecido, aí, muito utilizado aí por empresas de médio porte, para quem está começando a desenvolver placas, tem uma limitação aí para usuários iniciais, relativamente tranquilo de trabalhar. Hoje o Eagle faz parte da Autodesk, né, tem um software mais conhecido como AutoCAD. Então, eles compraram o Eagle. A gente tem o OrCAD, excelente software de simulação para a parte de analógica. Também trabalha com a parte de geração de esquemas de PCB. É um software muito fundamentado aí no mercado, mas um software ainda mais para a parte de simulações de circuitos, na parte de semicondutores. Você consegue trabalhar bem com ele. A gente tem o Proteus, talvez eu acho que é o mais conhecido. Era o anterior que eu utilizava, né? O Proteus é um excelente software na minha visão, principalmente para simulações digitais e para a parte de microcontroladores. Então, usava bastante e desenvolvia as PCBs no Proteus. Qual era o problema nosso? Licença. Como instituição, dentro da instituição onde eu trabalho, tem a licença, só que quando nós saímos para fazer trabalho, divulgação, eu não tinha essas licenças. Então, se tornava um problema sério para nós não podíamos passar um pouco desse conhecimento. Esse ano a gente resolveu trabalhar com o KiCad. Temos um aluno aqui, o Pedro, né, que já usava bastante o software, o KiCad, sempre falava para a gente, usa o KiCad, mas a gente tinha aquele problema de estar trabalhando com um software que você já domina, que você tem um certo domínio, partir para o zero e voltar a utilizar um software que você não conhece, demanda tempo. E aí nossa experiência foi o seguinte, até a versão 5 do KiCad, eles tinham algumas limitações que me deixavam um pouco incomodado, eu particularmente. Então eu acabei mexendo umas vezes, desisti, e o Pedro sempre insistindo em usar o KiCad. E aí a gente acabou partindo para o KiCad, tá? Dentro dos outros softwares que eu estava falando aqui, a gente tem ainda o Multisim, que é um software aí, o antigo EWB, que depois virou software da National Instruments, né? Muito bom para simulações básicas, né? Mas para a parte de PCB não vingou muito. Um software que pouca gente utiliza para PCB.
A gente tem o Isaeda, que é um software que surgiu há pouco tempo, ela está ligada a fabricante de placas, a JPCB, né? Então é um software que vem crescendo, vem melhorando. Eu particularmente não mexi com ele, mas tenho visto bastante utilização dele por muitos hobbyistas, né? E quando a gente fala em projetos de gente grande, não que o KiCad não seja, mas o software mais utilizado hoje dentro do meio industrial aí que tem muitos recursos é o Altium. Qual é o problema do Altium? Seu custo. Então o custo é muito elevado. Algumas instituições de ensino, como o Senai agora, têm utilizado o Altium, tá? O pessoal está migrando por causa da necessidade do mercado. No entanto, a gente tem o KiCad que ele pode se encaixar no mercado, que é interessante, que eu vou comentar daqui a pouco. Como é que a gente trabalha? O KiCad tem algumas características muito interessantes. A primeira é o seguinte: o KiCad pode ser instalado em qualquer plataforma. Isso é um ponto muito positivo. Para quem é do mundo open source, para quem gosta de trabalhar com software livre, para quem é de comunidade, é um dos softwares hoje da parte de desenvolvimento de PCBs mais avançado e que não deixa muito a desejar em relação aos que eu apresentei, tá? Então a gente pode trabalhar com Ubuntu, macOS, com Windows, Fedora, qualquer outra distribuição Linux aí que a gente tenha. Esse é um ponto positivo. O que eu faço com o KiCad? Só para a gente ter uma ideia. O KiCad ele trabalha com a parte do esquemático, onde eu faço o meu circuito, esquema elétrico do meu circuito. A partir do esquemático eu posso partir para a parte de desenvolvimento de PCBs, onde eu desenvolvo essa PCB, toda a parte de posicionamento dos componentes, como é que ele vai ficar na placa. Feita essa etapa, eu gero um modelo 3D, que hoje é uma parte muito importante na etapa de prototipagem. Por quê? Você vai evitar problemas de encontrar, por exemplo, um conector que pode estar esbarrando num fio, ou na hora de fazer a montagem dentro de um case dessa placa, até a questão de furos, de fixação. Então o 3D ele é muito importante na hora de você ter uma noção de como vai ficar o seu projeto. Então ele tem esses recursos aqui, que é o que eu vou mostrar. Essa daqui é uma placa que a gente desenvolveu em conjunto, inclusive com o Pedro também, né? Foi a primeira placa, o Pedro fez toda a parte de roteamento, eu trabalhei mais na parte de concepção, o que precisaria ter junto com ele, né? Mas a execução foi projeto do Pedro. Pode ir lá. Como eu disse para vocês, é uma ferramenta open source, né, que foi criada em 1992 por um francês. Começou a ganhar destaque só em 2013, quando o pessoal do CERN, lá do projeto do acelerador de partículas, resolveu investir no KiCad. Para vocês terem uma ideia, deixa eu revelar a minha idade aqui. Em 1999, a gente já começava, eu já mexia com eletrônica, e não sei se alguém aqui conhece um site chamado ASME51. Alguém aqui não é dessa época? Era um fórum, na verdade, onde participavam os grandes desenvolvedores do país e que estavam muito ligados à parte de eletrônica, de microcontrolador no país. Então você tinha autores de livros daquela época que participavam e era uma comunidade muito ativa. E lá em 99 eu já conheci o KiCad, mas tinha aquela restrição que eu falei para vocês. Era um software que estava iniciando, tinha muita limitação. Como todo software open source, ele depende em boa parte do desenvolvimento da comunidade e estava no começo. Eu cito essa parte histórica de 1999, lá, quando tinha esse pessoal do ASME51, porque nós tínhamos um brasileiro, que é um carioca lá, o Renier, que era um dos maiores colaboradores do Brasil no desenvolvimento do KiCad. Então ele desenvolvia bastante ferramentas. Se vocês buscarem aí no histórico da revista Eletrônica Total, Saber Eletrônica, vocês vão encontrar muito o nome do Renier e do Richard, que eram duas pessoas que já colaboravam com o projeto do KiCad lá no começo dos anos 2000. Qual a vantagem do software ser open source?
ele está espalhado pelo mundo, você tem uma comunidade com bastante gente que contribui. Inclusive vocês, se estiverem utilizando o software, pode contribuir com o desenvolvimento do KiCad. E aí a pergunta, por que a gente vai utilizar o KiCad ao invés de utilizar um outro software especializado? Eu cito algumas coisas aqui. Facilidade, vocês vão ver que como eu falei para vocês, eu estou há 3 meses mexendo com o KiCad. 3 meses e não é contínuo. Desenvolver um projeto, lógico, você tem um conhecimento de desenvolvimento de outros projetos, por exemplo, com Proteus, mas ele é relativamente simples. Outra questão é ser código aberto, então você pode inserir algumas funções que não tem. Então você tem essa liberdade de ir lá e programar e inserir isso dentro do seu código. Muito fácil de aprender. Gera modelos 3D também, o que é uma coisa bem importante. E está em contínua atualização. Eu coloquei aqui do lado só para a gente ver. O KiCad está, a última release dele, que é a versão 6.0.9, foi feita dia 31 de outubro de 2022. Então ele está em constante desenvolvimento. Isso é muito interessante. É um projeto open que está ativo e que está tendo revisões de tempo em tempo. Se a gente olhar aqui, ó, julho de 2022, julho de 2022 ainda, setembro e setembro. São os releases que foram sendo lançados. Além disso, se a gente acessar o site do KiCad lá, vocês vão ver que tem um monte de outras funcionalidades. Hoje a gente vai focar aqui em desenvolver a parte do esquemático e fazer uma PCB bem simples, e eu vou mostrar um projeto que eu tenho. Mas existem outros módulos, como por exemplo a parte de simulação, que não tinha, está começando a entrar a parte de simulação com o SPICE, que dá para fazer a parte de simulação de circuitos analógicos. Isso também é uma ferramenta que está sendo desenvolvida, então mais para frente pode esperar que provavelmente a gente vai ter novidades nisso daí, tá? Bem, a minha apresentação em relação ao início do KiCad era isso. Não sei se todos têm o KiCad aí para abrir. Quem nunca teve a experiência de mexer com o KiCad, como eu falei, é bem introdutório mesmo para quem nunca mexeu, para ter a oportunidade de conhecer um software open source e ver que é simples. Então vocês podem abrir aí, quem tem baixado o KiCad. Eu vou colocar aqui agora para começar a minha... Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a demonstração aqui. Então eu vou criar um novo projeto, tá? Vamos chamar lá de... Deixa eu criar uma pasta aqui. Vamos chamar de campus. Eu vou chamar de... Vamos lá, exemplo 1. Oh, desculpa. Obrigado. Aí. Deixa eu só compartilhar aqui. Espera. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o KiCad de novo. Vamos abrir uma nova versão. Vamos lá, file, novo projeto, área de trabalho, campus. Vamos lá, exemplo 1. Então, salvar. Então, criei um projeto aqui, ó. Uma coisa interessante, antes de continuar, quando eu abro o KiCad, ele já vem no formato de uma ideia de projeto, onde ele divide em 2 arquivos. Um arquivo KiCad.ssh de esquemático e um arquivo de PCB. Se vocês repararem, aqui do lado eu tenho algumas outras abas de auxílio no desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, o primeiro aqui é o editor de esquemático, que está relacionado ao esquemático que a gente vai desenvolver. Eu tenho a possibilidade de desenvolver componentes, símbolos que não tem nessa biblioteca, que é interessante. No entanto, eu recomendo que
Se você for desenvolver um projeto, boa parte desses componentes já existem na comunidade, no GitHub, então você pode aproveitar isso daí. De novo, por ser um software open source, o pessoal acaba gerando essas bibliotecas e deixando em alguns repositórios. Mas tem a possibilidade de você desenvolver esse projeto aqui. Ó. Cliquei sem querer. Deixa eu fechar aqui. O editor de PCI, que é onde a gente vai desenvolver a placa propriamente dito, né? Esse editor, ele está associado sempre ao esquemático, tá? A gente nunca vai desenvolver uma placa sem um esquemático. Ah, eu quero fazer uma coisa rápida, uma PCBzinha simples. Você pode até fazer, mas o ideal é você ter o esquemático validado para que você possa desenvolver a sua PCI. A gente tem um editor de footprints. O que são os footprints? São os modelos físicos que vão na placa. Como vai se encaixar esses componentes, tá? Aqui é uma etapa de geração de arquivo Gerber, muito importante. Por exemplo, aqui, ó, essa placa aqui, ó, foi desenvolvida toda no KiCad e foi produzida lá na China. O projeto foi gerado via Gerber, também o Pedro, que está ali, quem desenvolveu, e mandou fazer. Vou passar aí para vocês verem o que dá para fazer com o KiCad. Uma placa profissional normal. Aqui tem alguns conversores de imagens que você pode usar para colocar símbolos na sua placa. Então, eu quero colocar o logo da empresa. Então, eu posso tratar com isso. Uma calculadora para a parte de dimensionamento de trilhas, resistência. Ele tem várias ferramentas aqui que você pode utilizar. Ó. Então, ó, reguladores. Isso daqui é uma contribuição que, inclusive, você pode falar, pô, eu utilizo determinada tabela que eu acho que é importante ter no KiCad. Então, eu posso vir aqui e colocar e adicionar, ó, código de cores. Então, tem um monte de ferramentas aí de auxílio no desenvolvimento do projeto. O editor de esquema, né, que é onde a gente faz o template da folha onde eu vou colocar o meu projeto. O template é uma parte importante. Eu falo isso sempre para os alunos lá. Uma boa apresentação, ela passa por um template com identificação, quem fez, qual é a versão da placa, como que eu estou controlando a revisão da minha placa, a data, quem foi o engenheiro, a que projeto pertence. E por último, a gente tem algum gestor de plugins. Então, por exemplo, eu falei para você, não falei ainda, mas existem alguns módulos do KiCad que eles utilizam ferramentas externas. Então, por exemplo, eu quero usar o auto-routing, fazer um auto-roteamento, que alguns amigos aqui não recomendam. E quem você conhece, que acaba trabalhando com placa de circuito impresso, prefere fazer o roteamento na mão. Aqui eu posso utilizar, né? Olha o lint lá. Eu posso utilizar isso daí, mas como uma ferramenta de auxílio. Mas vocês vão acabar vendo que eu era um utilizador do Proteus, e eu utilizava o auto-routing. Quando eu fui para o KiCad foi uma dificuldade. Pô, vou ter que rotear na mão, dá um tempo danado. A primeira placa você perde um tempo danado. A segunda também. Depois você vai pegando as manhas de trabalhar com o roteamento manual. E você percebe que é muito mais produtivo e a placa fica num formato muito mais interessante para você. Então são esses módulos do KiCad que a gente tem. Para iniciar aqui, ó, eu vou clicar no KiCad esquemático e vou abrir aqui o esquemático. Então, ele vai aparecer essa tela com uma folha de template. No meu caso aqui, eu tenho já um template pronto, eu posso adicionar esse template. Se eu vier aqui, ó, configuração de página, ele já tem aqui um caminho para adicionar uma folha que eu possa utilizar. No meu caso está aqui, eu vou só colocar para a gente ter. Eu poderia preencher aqui com os títulos, tá? É só a nível de demonstração. Tá vendo que ele já trouxe para mim um template onde eu posso preencher, editar. Isso daí facilita bastante também. Como é muito curto o tempo aqui, eu não vou mostrar o template. Depois eu mostro o slide como faz. Beleza. Feito coloquei a folha do template, já tem a identificação do projeto. Qual é o próximo passo? Adicionar componentes.
O KiCad tem uma característica muito importante. Para que você tenha um bom desempenho no desenvolvimento da atividade, recomenda-se utilizar as teclas de atalho. Então, o KiCad trabalha muito com teclas de atalho. Pedir desculpa que eu estou de costa para todo mundo, senão eu não consigo nem me virar aqui por causa do microfone. Mas, vamos lá. Então, qual é a primeira tecla que eu tenho para trabalhar aqui? Inserir componentes. Uma forma de inserir componente, eu vim aqui na barra lateral e adicionar símbolos. Se vocês olharem, tem entre parênteses a letra A. Raramente eu venho aqui e clico aqui. O que eu faço? Teclado letra A. Ele vai carregar a primeira vez, para quem está abrindo o KiCad, demora um pouquinho, e aí ele me traz uma vasta biblioteca com componentes já existentes. É uma biblioteca considerável, tem bastante componentes. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um LED, então basta eu digitar LED, ele vai trazer para mim, através de um filtro, todas as opções de LEDs que eu tenho. Se vocês olharem, tem vários tipos de LEDs. Eu vou ficar com o primeiro aqui. Basta eu dar um duplo clique. E aí, ó, esse LED ele fica associado aqui. Eu posso colocar no meio da folha. Coloquei o LED ali. Vamos deixar ele aí. Vamos colocar agora um resistor. O que eu vou fazer? Clico de novo, ele continua com a função ativa, que é aquele símbolo do operacional. Basta eu digitar a letra R, que é do resistor. Mais básico aí. Mas existem resistores em redes, ó. Tem vários tipos de resistências aí. No nosso caso, vamos usar o R. Dá um OK. Vamos adicionar aqui. Outro componente que eu quero adicionar é um switch. Como é que eu faço isso? Clico aqui. Vamos digitar aí um SW. O SW ele vai me apresentar vários tipos de chaves. Qual chave que eu vou usar? Vai depender do modelo que eu estou utilizando. Por exemplo, eu quero usar essa daqui, ó. Essa chave é aquele famoso push button, né? Que a gente usa bastante. Vamos adicionar ela aqui também. Para esse circuito funcionar, falta o quê? Uma bateria. Vamos adicionar uma bateria aqui. Eu vou pôr aqui a bateria, ele tem o nome Cell. Um grande problema no início de qualquer software de desenvolvimento de circuito e de PCB, esquemático de circuito para PCB, é você conhecer a biblioteca. Cada um tem um padrão, um chama de BAT, de bateria, outro de célula. Então você vai ter que buscar e fazer uma verificação aqui de qual que atende melhor as suas características. Eu vou escolher esse BAT Cell e vou adicionar aqui. Beleza. Um circuito bem simples, só mostrando como é que a gente faz a inserção desses componentes. Nesse momento, o que eu preciso fazer? Organizar o meu circuito. Então eu vou dar um ESC para desabilitar a última função. Ele vem para a função de selecionar. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, digitar, clicar em cima desse componente e dar um M de Move. Então o Move faz a movimentação. Venho no meu resistor. O resistor está na posição correta? Não. Eu posso dar um R de Rotate. Rotacionei, vou movimentar, Move. Vamos colocar ele aqui. O meu LED é a mesma coisa. Seleciono, rotaciono e vou clicar no Move. Uma coisa importante que eu tenho aqui, eu posso utilizar essa opção aqui, ó, de traçar uma linha de fora a fora no meu monitor. Isso facilita, por exemplo, para eu fazer a inserção e o alinhamento dos componentes, tá? Então vamos fazer a ligação. Como é que eu faço a ligação? Eu tenho essas opções aqui, ó. Adicionar um fio. A letra W de wiring, ela vai facilitar. No caso do KiCad, ele já, quando eu aproximo, mesmo que eu não tenha selecionado a opção, ele já me dá essa varinha com mais, que é a conexão do wiring. Então venho aqui, ó, vou fazer a ligação, vou conectar esse outro ponto aqui, porque meu botão é de 2 contatos. Vou fazer essa outra conexão. E vamos fechar o circuito. Opa!
Olha como facilita quando eu uso o cursor de fora a fora. Facilita para eu fazer um alinhamento e saber onde eu tenho que clicar. Então tá aqui, ó. Isso daqui seria um circuito básico. Uma observação importante aqui, pessoal, quando a gente desenvolve circuitos eletrônicos, aqui eu estou mostrando a ferramenta. Eu não estou preocupado agora com valores de componentes nesse momento. Mas eu já sei, já tenho uma noção de como tem que ser o desenvolvimento desse projeto para que eu possa vir aqui já inserindo esses componentes. Então você tem que ter um rascunho ou uma pré-definição do que vai ser feito no seu projeto. Eu poderia vir aqui, ó, uma das coisas que eu tenho como trabalhar é dar um duplo clique e eu posso inserir algumas coisas. Por exemplo, dar um número de referência para esse componente. Eu não vou fazer agora, deixa ele do jeito que está. Eu posso colocar um valor também, sei lá, 330R, basicão. Posso adicionar aqui, futuramente a gente vai fazer isso, o footprint, que é o referente à máscara do que vai na placa. E posso ainda adicionar o link do datasheet do componente que eu estou utilizando. Isso é importante para que eu faça uma boa documentação do meu projeto. Então, eu recomendo sempre que for fazer isso, que você já tenha isso já definido, já dimensionado, para que você possa preencher esses dados de forma a não gerar depois um certo problema na documentação final. Tem que ficar voltando. Então, quando eu adicionei um componente, por exemplo, os componentes resistor PTH, os convencionais, né? Isso é fácil de você encontrar. Mas quando eu estou falando de componentes, por exemplo, SMD, eu tenho que procurar, antes de colocar no meu projeto, saber se eu tenho isso no mercado nacional, se eu preciso disso num tempo muito rápido, qual é a disponibilidade e quantidade que eu tenho de compra no mercado nacional ou se é internacional, qual o tempo que vai levar isso, por quê? Isso pode influenciar também no desenvolvimento do meu projeto lá na frente. Pode ser que eu não tenha um determinado componente e eu tenho que fazer a substituição futura. Não é porque eu dimensionei com o datasheet aquele determinado componente que eu vou ter ele disponível. Principalmente agora que a gente está passando por um momento de crise aí na indústria de semicondutores, né? Tá faltando componente, tem muita gente redesenhando placas para poder atender o fornecimento de clientes aí, porque não tem um componente na praça. Então, ficou bonitinho aqui. Qual o próximo passo aqui? Seria fazer esse dimensionamento e a nomenclatura. Existe uma forma aqui, antes de nós continuarmos, que é o quê? Eu posso verificar o preenchimento automático da numeração aqui, ó. Então eu tenho R1, R2, R3. De repente você não está preocupado com esse posicionamento, você quer fazer isso de forma automática. Eu venho aqui, ó, clico nessa opção de componente, ele vai trazer algumas opções, onde eu vou apenas dizer, anotar, ele vai gerar os valores para cada tipo de componente. E aí basta eu fechar. O que ele fez aqui, ó? Ele adicionou os números para mim, eu não precisei me preocupar com isso. Isso depende muito do seu projeto. Cada projetista vai ter uma função. Eu, particularmente, dependendo da placa e do tamanho, prefiro fazer manual, tá? Próximo passo aqui, o que a gente pode ver mais? Eu posso gerar a parte de lista de materiais. Então, ele tem como gerar uma lista de material para nós. Isso é importante na hora de você for fazer a cotação. Espero que você faça isso antes também, né? Mas é interessante para conferir. Entre outras características aqui que vão ser importantes quando eu estiver trabalhando com um projeto maior. Por exemplo, uma coisa importante que a gente tem que observar aqui, ó, é o tamanho da grade. Não sei se aqui não está tão visível, mas eu tenho um grid aqui que anda a cada determinada distância. Esse grid, ele pode ser interessante na hora de eu fazer um posicionamento. Ele vai ser mais importante na PCB, mas aqui às vezes também você pode utilizar. Vou adicionar um valor aqui para minha bateria. Vamos colocar aqui, ó, um valor de, sei lá, 5 volts.
Vou deixar como bate 1, que ele já fez. O footprint eu vou fazer depois e a bateria eu não escolhi ainda. Vamos dar um OK aqui. A chave vamos deixar do mesmo jeito. Vamos pôr aqui o resistor de 330. Não me venha perguntar por que 330. Ah, deixa assim. Eu faço essa pergunta. Por quê? Eu pergunto qual é o valor do resistor para os alunos. Todo mundo fala 230. Aí o cara não sabe por quê. Então aí tem toda uma parte de projeto, que é o dimensionamento, analisar o datasheet, antes de vir para a ferramenta. Então, que fica claro aqui, eu estou mostrando a ferramenta que é um auxílio para o projeto. A parte de cálculo, de dimensionamento, você tem que, como engenheiros técnicos, aí vocês têm que dimensionar. Então, eu posso vir aqui ainda e fazer o preenchimento dos meus dados aqui, que tipo de projeto que é, o nome, e aí a gente finaliza. Deixa eu só voltar aqui para o meu slide para mostrar alguns detalhes do que a gente já viu aqui. Eu tinha parado aqui, ó. Tudo isso que eu falei está aqui documentado, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar é a documentação do KiCad, ela é muito boa. Então sempre eu recomendo utilizar o help aí do software, né? Ou o site, no caso o site do KiCad hoje, muito bom, com muita informação. Aqui eu fiz um passo a passo de como que a gente cria o layout, o nosso circuito. Aquilo que eu falei, na busca dos componentes, eu tenho que lembrar quais são os nomes no começo. Isso é um pouco demorado, tá? Mas depois vocês vão pegando as manhas. E eu vou falar um pouquinho de outros recursos que o KiCad tem aqui. A criação do template que eu falei por cima, né? É possível a gente criar um template através do editor de esquema, né? Eu vou abrir uma tela onde eu vou editar. Eu vou inserir, por exemplo, aqui o logo da empresa. Algumas ferramentas de trabalho para trabalhar em cima desse template. Após a criação do template, eu tenho como editar algumas ferramentas. Por exemplo, essa ferramenta ela me mostra o comentário e aqui ela mostra as minhas referências que vão ser utilizadas nessa planilha. Quando eu importo o template, eu tenho uma planilha com umas referências. Isso facilita muito na hora de fazer o preenchimento. Criei um template, faço um único projeto, importo para o próximo e só faço alterações aqui através dessa ferramenta aqui. Uma coisa importante que eu falei, por exemplo, a gente tem um projeto lá que a gente utiliza a placa ASTM32, a Bluepill. A Bluepill não tem na biblioteca do KiCad. O que nós tivemos que fazer? A criação do componente. Essa criação ela é feita em função do que você acha que é interessante para representar essa placa, né? Então a gente criou essa placa. Como é que eu crio essa placa? Eu tenho o esquemático da placa, eu faço o equivalente em um diagrama de bloco que vai ser utilizado no meu circuito. Os nomes aqui ficam a cargo de você. Eu posso colocar todos os nomes, só que isso pode ficar numa escala muito maior. Eu posso vir aqui e colocar alguns detalhes, por exemplo, onde tem um triângulo aqui, são entradas do tipo SIM, que é o aterramento, né? Aterramento até 3 mA que ele consegue drenar. Eu tenho saída de zero corrente, ele não é recomendado para ligação source. E alguns tipos de pino tolerante, por exemplo, a 5 volts e saída PWM. Tem mais detalhes? Tem. Eu poderia colocar mais detalhe? Poderia. Então o KiCad fornece isso para a gente. Então tá aqui como é que a gente faz isso. Eu vou no editor de símbolo. Eu deixei isso daqui para depois fornecer lá o link para quem quiser mexer com isso. Então tem todas as etapas de como você cria. Uma coisa importante, na criação do componente, do esquemático, eu consulto o datasheet. Se eu não tenho datasheet, eu vou por algum material fornecido pelo fabricante. Faço o simbólico, salvo esse simbólico. Tenho várias ferramentas aqui. Como eu falei para vocês, o grid ele é importante principalmente na hora de construir os símbolos. Por quê? O passo de cada componente ele vai determinar na hora de você fazer a ligação lá no esquemático. Então, geralmente, eu trabalho com meia polegada, tá? Desculpa.
com 1,27 milímetros, tá? E aqui, no final, eu monto o meu circuito com o template finalizado. Posso fazer a descrição do que é cada etapa, fazer conectores, para não ficar passando muitos fios pelo meu esquemático. Então, uma boa prática de programação, de desenvolvimento de PCB é você, esquemático da PCB, né? É você não utilizar esses fios diretamente. Você acaba utilizando labels, conectores. Feito isso daqui, eu tenho o meu projeto todo desenvolvido. Aqui são só os comentários de todas as ferramentas que a gente tem. Então, por exemplo, eu posso desenhar linhas de ponto a ponto, adicionar componente. Com a letra P eu posso adicionar fonte e sinais de VCC e GND. Desenhar os fios, adicionar barramentos de fios. Então, quando eu tenho um barramento, ao invés de eu passar vários fios, eu passo um bus e aí eu puxo as referências. Isso fica também claro na parte de desenvolvimento. Adicionar a entrada dos barramentos, sinalizadores de pino não conectados, isso é importante. Quando eu tenho um pino que eu não vou utilizar, o KiCad, ele pede que você vá lá e confirme que aquele pino não está conectado. Por quê? Na hora que eu gerar o meu netlist lá, ele vai verificar se tem conexões não feitas. E ele vai gerar erros para que eu possa conferir. Por quê? Na hora que eu exportar esse esquemático para PCB, ele não gere problemas de conexões que eu não esperava que fosse acontecer. E quando eu tenho algumas conexões, eu preciso colocar junções. Lembrando que sempre utilizando o teclado com as teclas de atalho. Mais teclas de atalho, agora relacionadas a rótulos, né, que são as labels, né, para eu evitar passar os fios. Ele tem vários tipos de rótulos. Rótulos de rede, que é local. Rótulos global, que eu posso trabalhar com folhas diferentes. Então, eu posso trabalhar não apenas com uma única folha. Eu posso adicionar várias folhas que eu posso dividindo o meu projeto em várias partes. Então, eu tenho esses conectores que passam uma ligação para outra folha. Tá? Criar folhas hierárquicas, né, que é essas folhas adicionais, entre outras questões. Posso adicionar um bitmap, por exemplo. Eu tenho um esquemático lá de um determinado conector, eu quero colocar para detalhe para uma linha de montagem, pro montador que não conhece visualizar o componente. Então eu faço um circuito à parte adicionando essas figuras a mais no meu esquemático. Aqui eu adicionei alguns esquemas da placa que eu vou apresentar depois. Então aqui, por exemplo, o mais chato é descobrir mesmo os nomes de cada componente. Então tem vários aí, buzzer, transistor. Eu fui colocando aqui para quem quiser desenhar aí depois. Tem alguns exemplos. Um LCD, esse modelo não tem, a gente também criou. O do KiCad, aí é uma crítica pessoal minha, tem alguns componentes que eu acho que é muito fora do normal de outros softwares. Então a representação é um pouco, na minha visão, feia. Então, se você quiser fazer, vai lá, eu peguei, refiz o do LCD, criei a minha biblioteca. Por aí vai. Após o término do desenvolvimento do esquemático, eu tenho várias outras opções aqui, como excluir, adicionar símbolos, fazer busca de componentes em bibliotecas, criar, excluir footprints do nosso componente, que é o que a gente vai fazer agora. Então, após isso, eu vou verificar as labels. Desculpa, ficou um erro aqui, é a função 4, né, que é aquela de gerar os números. Eu vou arrumar antes de fornecer para vocês. E aí, no final, eu tenho a folha finalizada, gera um PDF, pronto, tá lá. Entrego para quem vai trabalhar com o esquemático ou arquivar para o meu projeto final. Vamos voltar lá no KiCad. Opa, abri a versão errada, deixa eu fechar esse aqui. Vamos lá, próximo passo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui
após verificar, feito todo esse processo, eu vou verificar as regras elétricas, se não tem nenhum erro de conexão. Então ele vai lá, gerou, não tem nenhum erro de conexão. Foi aquilo que eu falei. Se tem algum componente que não, algum terminal que não está conectado, ele vai indicar aqui. Se tem uma conexão de terra, alguma coisa fora do comum, ele também vai indicar para mim. Feito, não tem erro nenhum, beleza. Próximo passo. Vamos adicionar os footprints aqui. Ah, minha biblioteca tem um erro aqui que é do outro. Vamos lá. Sem estresse. Ele vai abrir essa tela para mim aqui, ó. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. Deixa eu gerar de novo. Não abriu. Por que ele não baixou? Ué. Deixa eu fechar esse outro aqui. Eu estou com dois abertos que era para facilitar a visualização. Eu acho que ele tá dando conflito aqui. Ó, vamos lá. Opa, peraí, esse aqui, ó. Executar, desculpa, obrigado. Agora o que a gente vai fazer, ó? Aqui do lado, ó, desculpa, eu estava clicando em criar um novo footprint. É esse aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai adicionar os footprints para cada componente. Dentro da adição do footprint, o que acontece? Ele traz todos os componentes que eu tenho e aqui do lado ele vai associar. Existem esses três componentes aqui que são filtros que facilitam a atribuição do meu footprint. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, ele vai listar por símbolos. Tá vendo aqui? Vou colocar a bateria, por exemplo, ó. Ele vai puxar vários tipos de componentes. Eu posso também adicionar essa daqui, ó, por número de pinos, que já dá uma redução nas possibilidades de footprint. Só que, se eu clicar aqui, eu não estou visualizando. Eu vou precisar vir aqui, ó, e abrir o visualizador de footprint. Para trabalhar com o KiCad nessa etapa, é interessante você trabalhar com dois monitores, tá? Mas, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho vários tipos de padrão de bateria. Vamos colocar aquela CR20XX, por exemplo. Como é um LED, estou fazendo um chaveiro, por exemplo. Chaveirinho que você aperta lá o botão, acende o LED. Então eu vou vir aqui, eu vou escolher. Já fiz o filtro por número por tipo de componente e por número de terminal. E aí, ó, tudo isso aqui, ó, são opções que eu tenho de baterias lá. Pô, não tem a bateria que eu preciso. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vamos supor que eu não tenho, eu vou precisar desenvolver o meu footprint. Vou pegar o datasheet, ou então, se eu tenho o componente físico, faço as medições com paquímetro e faço o desenho do footprint para essa etapa. Vamos escolher aqui vou pegar essa daqui, que é aquela mais comum lá, tá? Vou adicionar aqui, ó, duplo clique, adicionou aqui. Próximo passo, continuo com o filtro aqui, ó. Ele me dá a opção de LED. Tá vendo que ele já busca os LEDs para mim? Posso usar um LED SMD, ou então, vindo aqui, ó, um THT, um PTH, né? Tenho de 3 milímetros. Vamos pegar aqui, ó, um de 5 milímetros, o padrão comum. Selecionei ele, estou visualizando aqui como é que ele vai ficar na minha placa. Então já aparece aqui, dou um duplo clique. Beleza? Vamos voltar aqui. Próximo, resistor. Que resistor que eu vou usar? SMD? Não. Vamos pegar um PTH também aqui, ó. Eu tenho a opção de fazer o componente soldado por cima, que a gente chama de axial, ou então eu posso vir aqui mais abaixo. Opa. Cadê? Colocar ele nesse axial, só que deitado, ó. Aqui ele está no formato de pé, né? E aqui, ó, quando eu chego nesse formato aqui, ó, ele me dá qual que é a distância, né? Ó, esses dados são informados aqui, qual que é o diâmetro e a distância entre os pinos. Então eu vou escolher um aqui normal, ó. Esse aqui é o padrão lá para um resistor de 1/4 de watt, né?
ou 1/8, né? Adiciono também. Cliquei. E agora a chave. A DIP. Que DIP que eu vou utilizar aqui? Vamos ver se a gente acha uma. Tem os padrões SMDs, né? Vou procurar. Lógico, isso daqui eu tenho que saber a medida, tá, pessoal? Estou mostrando, demonstrando. Vamos pegar esse aqui, que é aquele padrão quadradinho aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Que a gente tem aqui. Pode ser esse, ou poderia ser um... Se eu não me engano, um push button eu importo, tá? Não tem aqui. Como o foco é só demonstrar como é que é simples de trabalhar, eu vou adicionar esse aqui só para a gente ter ele em mente. Dou um duplo clique. Todos os componentes aqui foram adicionados. Todos os footprints foram adicionados aos meus componentes. Vou fechar ele aqui, ó. Tá salvo. Vou gerar abrir a minha parte da PCB. Vou clicar aqui nesse componente. Ele vai abrir novamente uma nova folha. E eu vou vir aqui, ó. Eu vou trazer os componentes que estavam lá no meu esquemático. Basta eu clicar aqui, ó, para quem não viu, nesse componentezinho aqui que tem o símbolo com a parte da plaquinha PCB e dou um atualizar e fecho. Olha o que ele fez, ele trouxe aqueles 4 componentes já conectados. A mesma coisa que eu fiz lá no esquemático, eu posso selecionar, apertar o Move, e eu consigo movimentar os componentes. Se eu apertar o R, eu rotaciono, e aí eu vou distribuir isso daqui. Pelo amor de Deus, eu não estou preocupado agora com a estética, é só mostrar para vocês mesmo, para ter um início de utilização. Vamos rotacionar, vamos deixar assim. O que eu preciso fazer aqui? Vamos supor que o meu controle vai ficar desse jeito aqui, ó. Pelo amor de Deus, hein? Mas é demonstração. Vamos deixar assim. Eu tenho que desenhar o contorno da placa. Existe aqui do lado uma aba que são os layers. Cada layer pertencente a um tipo de função da placa. Eu vou utilizar o contorno da placa, que é esse F Circuit Screen. Eu vou selecionar ele aqui, ó, e vou vir aqui no retângulo e vou limitar a minha placa aqui, ó. Estou fazendo aleatório, tá, pessoal? Sem se preocupar muito com a estética da placa. Beleza, coloquei os componentes, delimitei a placa, distribuí os componentes. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer as conexões aqui, ó. Toma cuidado que agora muda o número, a letra para rotear. Aqui é a letra X, ó. Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu mostrar. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou conectando um terminal. Pô, mas isso aqui está com uma espessura não muito apropriada. Eu posso construir aqui, ó, algumas características, por exemplo, de largura de trilhas. Então eu posso deixar lá, sei lá, 0,5. Vou adicionar aqui como uma pré-definição. Eu posso dimensionar as pistas, eu posso fazer adicionar várias características aqui que depois eu posso vir e selecionando. Então, por exemplo, eu selecionei aqui. Eu quero um diâmetro de meio. Aperto o X. Olha lá. Ó. Eu vou criando as espessuras que me interessam em função da corrente que vai passar ali na minha placa. E eu posso ir selecionando. Então, antes de fazer o roteamento, existem algumas etapas de preparação para que eu possa trabalhar com a minha PCB. Eu não vou mostrar isso aqui, porque eu já estou com o tempo quase estourando. Eu vou tentar finalizar aqui com o que a gente tem. Só para a gente ver como é que faz. Estou colocando aqui. Ó, evita esse tipo de problema. Ó. Não deixar a 90 graus, tá? Vamos lá de novo. X. Vamos ligar esse cara aqui. X de novo. Pronto, peguei todos os componentes aí de forma simples. Pô, eu quero adicionar um furo para fixar a placa num
numa estrutura mecânica. Aí eu posso vir aqui, ó, adicionar um novo footprint. Qual o tipo de furo? Vou dar um rolling aqui. Ele vai me mostrar vários tipos de furo que eu posso colocar na placa. Vamos pegar um M2,5, por exemplo. Aí. E aí eu posso vir aqui, ó, colocar isso aqui. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, peraí, deixa eu selecionar ele. Ctrl+C, Ctrl+V. Adicionar aqui, de forma simples, rápida. Adicionei esse cara aqui, ó. Feito isso aqui, eu posso adicionar uma máscara de terra aqui, posso utilizar isso daí. Eu posso vir aqui, como é que eu adiciono uma máscara nessa placa? Tô finalizando, pessoal, porque tá batendo o horário aqui. Sei que tá muito rápido. Para adicionar uma máscara, basta eu vir aqui, ó. Selecionar, zona de preenchimento. Venho aqui, ó, vou colocar. Ele pede um nome, uma espessura, que é a distância do isolamento, qual que é a largura mínima que vai ter isso. De novo, configurações de projeto que você, na hora de desenvolver, vai configurar isso conforme que você precisa. Vamos dar aqui um X. Ok. Vou colocar aqui. Vou selecionar esse cara aqui. E vou fechar. Feito isso daqui, aperto a letra B, olha o que ele fez. Ele gerou para mim a máscara de terra. Não sei se vocês viram, na hora que ele abriu a tela, tinha lá o CU, que é a minha terra. Então esse cara aqui gerou uma parte cobreada. Por que é interessante fazer isso? Se você está prototipando numa router, o tempo de usinagem disso daqui vai ser muito menor. E mesmo que você vai fazer isso num processo convencional, corroer a placa, você vai economizar, vai ter um menor contaminação lá do meio ambiente, porque você não está contaminando com cloro. Então você acaba ganhando um pouco mais aí de tempo na usinagem, também na questão ambiental. Isso aqui é o projeto da placa. Terminei a placa, dá para colocar outras coisas. Eu vou visualizar aqui rapidamente. Repara o seguinte, aqui está a minha placa. Ela tem os furos, tem os componentes. Se fosse dual layer, ia aparecer as placas, poderia ter feito por baixo. O correto até fazer por baixo. Se você está trabalhando com um único layer, vai fazer de forma manual. Alguns componentes não apareceram, pessoal. Aqui entra uma segunda etapa, que é você buscar uma biblioteca para adicionar esses componentes, tá? Eu não tenho muito tempo, desculpa a velocidade. A ideia era mostrar que com um software com menos de 2 meses utilizando, eu consegui desenvolver uma placa relativamente um pouco mais trabalhosa. Deixa eu mostrar ela aqui. Cadê? Salvar aqui. Na verdade foi essa placa aqui, ó, que a gente fez, desenvolveu esse sistema aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar o final dela aqui. Tem bastante outras coisas, mas não deu tempo. No final, eu cheguei nesse tipo de Cadê? F5. F5 vai lá em cima. Eu cheguei num projeto que foi essa placa aqui, ó. Que tem várias coisas, eu coloquei passo a passo para mostrar o que a gente comentou lá. Eu não fiquei mostrando aqui tudo, mas eu coloquei alguns componentes, como é que você busca o datasheet ali, com o datasheet com o footprint, tá? Essas etapas a gente pulou, mas fui mostrando que é uma etapa mais chata, que é associar a simbologia com o footprint com o que você tem no mundo real, ó, tá vendo? Um display multiplexado, aqui essa é a simbologia, qual que é o footprint dele, você tem que criar, ou será que tem, ó, os botões, como é que eu uso isso daí, tá? Então eu coloquei aqui barrinhos, como é que eu estou representando isso dentro de um esquemático, se eu estou usando acoplador óptico, potenciômetro, e por aí vai. No final das contas, o que eu ia falar sobre o 3D? Quando a gente vai utilizar o 3D, eu recomendo vocês acessarem esse site, o SnapEda,
que já tem tanto a biblioteca para vários tipos de softwares de desenvolvimento de PCB, como também o modelo, símbolo, footprint e o 3D, tá? Então lá é onde eu recomendo vocês buscarem esse tipo de componente. Por exemplo, aquele push button lá tá aqui, ó. Se eu buscar, baixar, eu consigo ter ele. Alguns problemas, por exemplo, a Blue Pill não tem o datasheet. O que eu consigo é isso daqui, ó. Na hora de fazer o footprint, eu tive que usar, ou você vai por aqui, ou você faz a impressão, confere com o tamanho, ou o paquímetro e mede. Então tem algumas coisas que são mais mecânicas, tá? E aí mostro como é que faz isso. E no final das contas a gente chega nisso aqui. Esquemático, fez o roteamento todo manual e gero o 3D aqui, tá? Então isso que eu fiz com a utilização do KiCad com 3 meses. Alguns adendos aí para finalizar. Primeiro, já tinha tentado usar o KiCad numa versão anterior. Ele não era tão amigável, melhorou muito. Então ficou muito simples de mexer com o KiCad. Eu sou meio suspeito para falar, mas hoje eu acho que é um dos softwares mais simples para quem quer começar a mexer com o desenvolvimento de PCBs, tá? Alguns links aí também como referência, curso de KiCad, o help do próprio KiCad para ajudar vocês, como construir footprints, tem bastante coisa na internet. O KiCad está sendo muito utilizado, principalmente por empresas que não têm como pagar por um software e trabalha com qualidade. O Pedro, que estava aqui, não sei onde ele está, mas o Pedro tem desenvolvido produtos comerciais todo com KiCad e não tem tido problema com esse tipo de software. Alguns sites de referência também, o GrabCAD para 3D e para referência, para quem está começando lá, não sabe onde buscar uma boa referência, é o site da Mouser, que já vem toda a parte de preço, a parte de datasheet, então facilita bastante também o desenvolvimento para vocês. Queria agradecer a atenção de vocês aí. Obrigado. Depois eu vou pedir para o pessoal colocar o link dos slides lá para que vocês possam consultar.